Voltar. Bom dia a todos, é um prazer voltar aqui com vocês, estou muito feliz. E falando de doutrina social da igreja. Como o Nilson falou, é um tema muito polêmico, né? Causa muita polêmica, mas é necessário falar, e mais do que necessário falar, é necessário a gente divulgar e dividir, né, com os nossos irmãos a questão da doutrina social da igreja. Eu sempre falo uma coisa, né? A igreja ela não está aqui para dar cesta básica, a igreja não está aqui para fazer esse tipo de trabalho. Mas, onde falta o Estado, entra a igreja, e isso é desde o tempo de Jesus. Né? Jesus, quando o povo lá, no contexto de Israel, estava passando fome, Jesus foi o primeiro a multiplicar o pão e alimentar aquelas pessoas, tanto de esperança, de fé, quanto o alimento físico, né? O pão. Gente, se vocês forem estudar a doutrina social da igreja, se vocês forem pesquisar, a nossa igreja tem como marco o início da doutrina social da igreja com o Papa Leão XIII, que publicou um documento chamado Rerum Novarum, né, a primeira encíclica social, chamada Rerum Novarum, no século XIX. E esse documento que deu origem à nossa doutrina social. Só que, na verdade, a doutrina social já nasceu com Jesus, né? Ainda que seja comum situar o início oficial da doutrina social da Igreja no ano de 1891, quando foi publicada a encíclica Rerum Novarum. Rerum Novarum quer dizer das coisas novas. Vocês sabem, né? Que todo documento da Igreja é publicado em latim, e sempre o nome do documento são as duas primeiras palavras que vêm. O início do documento, lá no caput do documento, né? O caput, cabeça do documento, vocês vão encontrar o nome do documento. Então, traduzindo Rerum Novarum das coisas novas, das novidades, né? E aí, antigamente, inclusive, esses documentos até demoravam mais para chegar no Brasil, que eles eram em latim, depois ia para o português de Portugal, para depois chegar no nosso português. Hoje, graças a Deus, já é traduzido direto. Do Papa Leão XIII, Papa Leão XIII foi um dos papas que teve um dos maiores papados, foi um papa que pegou, vamos dizer assim, um contexto histórico difícil. Por que ele pegou um contexto histórico difícil? Ele pegou justamente quando estava uma transição, né, do aquele período feudal, aquele período agrícola, para o período industrial, né? Nós sabemos que o marco, né, do período industrial é a descoberta, né, da máquina a vapor por James Watt na Inglaterra. Então ele pegou esse período e também pegou o período do pensamento, né, iluminista, o pensamento antropocentrista. Então ele pegou toda essa questão, a negação da fé, a negação da igreja. Então ele pegou todo esse momento conturbado, e que ele publicou vários documentos, entre eles a Rerum Novarum. Mas o próprio Papa Francisco, né, ele vai falar para nós que a doutrina social da igreja tem início, né? Não se pode, ele vai falar para nós assim, em rigor, não se pode dizer que a doutrina social da igreja tem sua origem neste ou naquele Papa, ou neste ou naquele pensador. Ela brota do coração do Evangelho. Ela brota do próprio Jesus Cristo. Ele é a pessoa, ele é a doutrina social da igreja. Então, gente, a doutrina social da igreja nada mais é do que a leitura social do Evangelho. Vocês não vão achar nada diferente na doutrina social da igreja que não está no Evangelho, que nós já nos conhecemos. E os papas vão, né, escrever baseado no quê? Trazer a doutrina social, trazer o Evangelho social à luz dos acontecimentos. Então, Papa Leão XIII vai escrever sobre esse período do começo das indústrias, da Revolução Industrial, vai falar o quê? O que o Papa Leão XIII vai falar nesse documento, basicamente? Ele vai falar o seguinte,
que as relações de capital e trabalho têm que acontecer com mediações. E que mediações é essa? Quem vai cuidar disso? Os sindicatos. Então, quando a gente fala em sindicatos, hoje, no sindicato, isso, quem já propôs a criação de sindicatos para regulagem do trabalho, para regulação dessa relação capital-trabalho, foi o próprio Papa, porque alguém precisava supervisionar isso. Nós sabemos que, infelizmente, hoje ainda é assim. Imagina, naquela época, a justiça sempre estava do lado dos poderosos. A gente até fala isso no Brasil, né, que quem tem dinheiro não vai para a cadeia. Né? Desculpa o que eu vou falar, né? Mas eu, quando estudava direito, eu falei para a professora, né? Eu falei, a nossa justiça é 3P, né? Só vai para a cadeia os 3P, né? Aí vocês já imaginam que seja os 3P, né? O primeiro é pobre e depois vocês fazem o resto. Entendeu? Então, isso já acontecia e o que as pessoas trabalhavam? 12 horas, 16 horas, sem a mínima condição de trabalho, sem um salário honesto, crianças trabalhando. Tem vários filmes, gente, que vai falar desse período. E desde Leão XIII, com exceção do Papa João Paulo I, que ficou 33 dias só no papado, todos os papas escreveram sobre encíclicas sociais. Hoje, infelizmente, não vai dar tempo da gente ver, a gente precisava fazer um curso sobre doutrina. Eu estou lecionando essa matéria já há 6 meses na Igreja do Loreto. Inclusive, tem todos, se vocês entrarem lá na paróquia do Loreto, tem todas as aulas gravadas, eu e o diácono Edson. Então, a gente não, óbvio que não vai conseguir. A minha proposta hoje é falar para vocês da dimensão bíblica da doutrina social da Igreja, partindo do Antigo Testamento, chegando ao Novo, e até se der um tempinho a gente falar nos Santos Padres. Eu quero mostrar com isso que o que o Papa Francisco falou é uma grande verdade. Que a doutrina social da Igreja inicia-se lá com Jesus Cristo e lá no Antigo Testamento. Então, essa é a proposta para hoje, tá? Deus, quando falou, façamos a imagem e semelhança de Deus, o ser humano, o que ele está falando isso? Ele está dando dignidade ao ser humano. Então, a doutrina social da Igreja, gente, não é simplesmente o ato cesta básica, o ato... Não, a doutrina social da Igreja busca o quê? Dar dignidade às pessoas. O que é você dar dignidade às pessoas? Pela inclusão das pessoas. Nós temos que lutar sempre pela inclusão dessa pessoa. O Papa Francisco, quando fala assim, nós temos que buscar as pessoas que estão na periferia, ele não está falando em periferias geográficas, e sim periferias sociais. Eu estava conversando essa semana com um amigo meu, eu estava falando para eles. Quem que são os órfãos e as viúvas de hoje? Geralmente são quem? As crianças e os idosos. Por quê? As crianças e os idosos, eles estão na periferia hoje porque eles não consomem. Quem não consome não é importante para o Estado. Não é importante para o famoso mercado. Né? Ou então não é importante, trazendo um exemplo bem prático, não é importante para o Deus Shopping. Entendeu? Não é importante para o Deus Comércio, para o Deus Shopping. Né? Você vê que nós temos vários casos aí, né? Tá vindo à tona aí de racismo dentro de grandes lojas, né? Vocês veem que essa semana eu li uma questão de racismo aqui no Center Norte, aí numa loja. Então, essa é a questão. Tá? Se você colocar, faz um exemplo, coloca uma roupa surradinha, um chinelinho de dedo e tenta passear no shopping e entrar numa daquelas lojas de bacana. Para ver como será o atendimento de vocês. Vocês podem ter quantos milhões no bolso. Agora,
Pode também não ter nem um realzinho no bolso, mas compra uma roupazinha de grife e vai lá na loja para ver se o atendimento não muda. As pessoas olham a gente não pelo que a gente é, mas por como nós estamos trajados, como nós somos. Então, o que interessa para essa sociedade é o físico e não o que eu sou, não a minha essência. E o que interessa para Deus é a nossa essência. Deus, nós somos a essência de Deus, nós somos o amor. Qual que é a essência de Deus? O amor. Então, a doutrina social da igreja, ela nos chama a praticar esse amor em ações concretas. Então, a doutrina social da igreja parte de ações concretas. E o homem, ele é responsável pelo cuidado e o zelo da casa. Lá no livro do Gênesis, lá no capítulo 2, no versículo 20, nós não vamos ter tempo de ficar vendo as citações, de ficar lendo, mas eu vou falando para vocês e nós... Deus chama o homem a dar nome a todos os animais. E o Papa Francisco retornou sobre esse assunto. Quando Deus chama nós a dar nome a todos os animais, a casa comum, ele não falou que nós somos dono da terra. Ele falou que nós compartilhamos e nós fazemos parte da terra, nós fazemos parte desse sistema. Então, essa preocupação do Papa Francisco falar, nós devemos cuidar. Então, o Papa Francisco vai, a partir dessa passagem, falar da casa comum. Então, está dentro também das questões sociais a ecologia, o cuidado com a casa comum. Gente, quando nós damos nome a alguma coisa, nós somos responsáveis. Por exemplo, quem é pai e mãe aqui, quando nasceu o filho, deu um nome àquele filho. E essa pessoa, né, teoricamente, tem que cuidar. Infelizmente, nem sempre na prática, mas tem que cuidar e zelar pelo filho, por aquilo que ela deu nome. E assim também é em tudo que nos cerca. Tudo que nos cerca, eu sou responsável em cuidar. Eu não sou dono. Voltando ao mesmo exemplo, eu não sou dono da minha filha. Eu cuido da minha filha, eu não sou dono, ela segue o caminho dela. A gente dá as diretrizes. Quando a gente deixa de cuidar e a gente começa a explorar e acabar com aquilo que nós nomeamos, isso deixa de ser uma relação de cuidado, uma relação de amor. Isso começa a ser o quê? Uma relação capitalista. Eu estou tirando proveito, aquilo está me dando lucros, aquilo está me dando proveito, inclusive de uma forma irracional. E é o que está acontecendo com o mundo. Nós não sabemos quanto tempo esse planeta vai resistir por causa do quê? Da ação do homem. E é interessante quando a gente analisa nessa parte, né, a ecologia, o ecossistema, que quem destrói é só o homem. Às vezes as pessoas falam, mas o animal mata para comer. Isso faz parte da natureza, mas ele mata para comer, mas não para ter lucro. Né? Quando a gente fala do agronegócio brasileiro, muita gente fala, não, o agronegócio brasileiro é estupendo. Olha o lucro que dá o agronegócio brasileiro. Tudo bem, dá lucro. Mas, gente, nós somos o maior produtor de grão do mundo, um dos maiores. E tem gente passando fome. O agronegócio é social. O agronegócio é capitalista. Como é que nós podemos ter a maior produção de grão do mundo e ter gente passando fome? Então, a doutrina social da igreja vai criticar todas essas questões. Tá? Ela vai fazer uma crítica apresentando alternativas. Então, e muitas vezes, ao apresentar essas alternativas, nós somos chamados de comunista, nós somos chamados de um monte de coisa. Mas nós estamos falando dentro da doutrina social. Nós estamos falando em cima do que Jesus nos ensinou. Quando nós criticamos, né, até tem uma frase séria de Dom Helder, que ele fala, né? Enquanto dei comida para os pobres, me chamaram de santo. Quando critiquei porque eles eram pobres, porque eles passavam fome, me chamaram de comunista.
Entendeu, gente? Onde que é o... Não estou falando, sabe, o capital faz parte, nem o Papa no documento. Tá baixo? Espera aí, gente, eu vou colocar o... que eu estou sem fone. Eu vou colocar o fone, então. Porque como eu estou sozinho em casa, eu fui fazer sem o foninho. Melhorou, Nilson? É que para mim aqui tá bom, Fábio. É que Tá? algumas pessoas sempre reclamaram que tá um pouquinho baixo. Tá? Para Para mim essas também tá pessoas que... ótimo, professor. Para mim tá ótimo. Tá bom? A Madalena também falando que tá ótimo. Vamos... Se alguém ensina a continuar, por favor, gente. Põe aí pro Nilson aí que ele repassa. Então, gente, a gente falar em doutrina social da igreja, a gente está falando em ações concretas. Então, a doutrina social da igreja, para muitos, se resume, né? Eu dou uma cesta básica, eu já estou fazendo a minha parte. Não. A doutrina social da igreja é muito mais que isso. A doutrina social da igreja é dar dignidade às pessoas. É buscar para que essas pessoas sejam inclusas e tenham condições de viver. Ficou mudo agora, Fábio? Melhorou? Alô? Melhorou? Então, gente, voltando, aquela cena que nós vimos aí, né? Outro dia na televisão, né? As pessoas catando o osso dentro do caminhão, né? E aí a gente viu açougues aí, o que que a gente viu? Desde a solidariedade das pessoas, ao contrário, o que que aconteceu? Os açougues começaram a vender os ossos. Então, gente, tudo isso tem que mexer com a gente. Tudo isso tem que nos falar por que isso? Por que acontece isso? E aí, gente, uma outra questão é o seguinte: todos nós temos direito ao trabalho. O próprio Deus trabalha. O que que a gente tem lá em Gênesis 2:15? Nós temos assim: o homem deve viver do fruto do seu trabalho, assim como Deus trabalha e descansa no sétimo dia. Lá não fala que o Deus descansou no sétimo dia? Quer dizer, Deus não trabalha? Então, ao Deus nos falar que ele trabalha, ele está falando que todos nós temos direito ao trabalho digno. Só que um trabalho digno e um trabalho bem remunerado. A Hero Novaro vai falar, é lei sagrada da natureza que o pai de família cuida da alimentação e de todo o sustento dos que tiver gerado. Mas isso ele não conseguirá de outro modo, senão pela posse de bens produtivos. Ele não conseguirá se ele não tiver essa relação capital-trabalho. Ontem um amigo meu estava me falando de uma crise que ele passou. Ele estava falando, Fábio, você sabe o que é um filho chegar para você, minha filha chegar, e falar, pai, me compra um McDonald's, e eu baixar a cabeça e não ter R$ 1 no bolso, porque eu não recebi, porque o patrão não me pagou? Gente, é muito doído. Então, ao mesmo tempo que o homem tem o direito ao trabalho, ele também tem direito ao seu salário. O que a Sagrada Escritura vai falar para a gente? Que o homem tem direito a trabalhar e que ele receba antes do sol se pôr. O que a lei de Moisés vai falar para nós? Que o homem receba seu salário dignamente. Pelo que diz o trabalho em particular, o homem mesmo no estado de inocência não era destinado a viver na ociosidade. Gente, lá no livro do Gênesis, lá em 2:15, nós vamos ver o seguinte: o mesmo homem no paraíso, ele não ia viver da ociosidade. Deus falou que ele ia viver da terra, plantar e colher. E quando o homem foi expulso do paraíso, Deus também falou do trabalho que tirarás para alimentar todos os dias de sua vida. Deus, quando deu a terra prometida, ele não falou, ele falou, é a terra que emana leite e mel, uma terra produtiva.
Mas ele não falou, não, nessa terra aí já vai ter as ovelhinhas, vocês vão chegar lá, o leite já vai estar lá, a carninha de vocês já vai estar lá, vocês não precisam trabalhar. Não. Deus dá a força, dá as condições. O homem tem que tirar. Deus deu a terra. Da terra o homem tem que tirar o seu trabalho. A dignidade do homem está no trabalho. Sem trabalho, o homem não tem dignidade. E aí, gente, eu fui pegar aqui em alguns textos sobre a terra, né? Porque a terra, na questão bíblica, a terra é sagrada. A terra não se vende. Em Israel, a terra não se vende. Tanto é que nós temos o ano da graça, que nós vamos ver daqui a pouco. Vê ao Senhor teu Deus pertence o céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nele se encontra. A terra é de Deus. É Deus que deu a terra ao homem. Todo homem tem direito à terra. A igreja, quando fala em reforma agrária, quando condena os grandes latifúndios, o que está falando? Que a terra é de Deus, a terra é criação de Deus. Todos têm direito a viver e trabalhar da terra. Então, quando a igreja fala em reforma agrária, critica os latifúndios, está baseado em quê? Na doutrina social da igreja e no evangelho, na Sagrada Escritura. Não é novidade, não é ideia marxista, não é nada disso, igual muitos fazem. E às vezes as pessoas, o triste é que a gente vê, que às vezes até os próprios católicos acabam criticando alguns movimentos da igreja, falando, isso é ideia marxista, isso não. Isso está na doutrina social da igreja. Está lá no Evangelho, está lá na Sagrada Escritura. O homem tem direito à terra. Nós tivemos o caso lá, né, da irmã Dorothy, que morreu por defender a terra, contra a grilagem, contra a especulação. Nós temos essas questões são muito presentes no Brasil, né? Enquanto a gente tem aí, né, muitos criticando, né, a teologia da libertação, nós temos muito disso aí. Foi uma teologia que brigou pela terra, que brigou por essa condição contra os grandes latifúndios. E nós temos isso muito presente no Brasil hoje. Talvez no nosso contexto de São Paulo, mas se a gente for para a região, principalmente para a região norte, foi ontem, ou antes de ontem, que eu vi uma reportagem que tem, eu não digo agricultores, né, que é agricultor mesmo, aquele que vive da terra, não faz isso. Mas tem algumas pessoas que estão jogando agrotóxicos na floresta amazônica, aí mata a floresta, aí fala que a floresta morreu e vai lá e faz criação, né? Faz pasto para criação de gado. E vocês viram, gente, que é interessante, né, a gente falar nisso? O preço da carne aí, desculpa, disparou. Aí a China, desculpa, parou de comprar carne do Brasil. Aí todo mundo estava, nossa, a carne agora vai baixar. O que os grandes produtores de gado fizeram? Pararam de abater. Deixa o boi no pasto até resolver essa questão com a China, porque a China também precisa comer, essa questão com certeza vai ser resolvida. Então faz o seguinte, deixa no pasto, engorda mais um pouco, mas não vamos vender a carne barato. Barato não, num preço justo, que eu acho que o que está acontecendo é um preço injusto. Então, gente, do Senhor é a terra e tudo que ela contém, a órbita terrestre e todos os que nela habitam. Isso é o Salmo 23, 1. Então, gente, a terra é de Deus, a terra é do homem. Se tivesse fome, não precisava dizer-te, porque minha é a terra e tudo que ela contém. Então, gente, se cada um tem direito ao seu quinhão de terra, eu estou falando terra, uma questão macro, né? Porque é o contexto do Antigo Testamento. Mas aqui, para os tempos de hoje, para o contexto de hoje, nós pode falar do trabalho. Se todos tivessem direito a um trabalho digno, nós não teríamos gente passando fome, nós não teríamos gente na rua. Como a população, nós sabemos que a população, infelizmente, de rua, aqueles que estão hoje vivendo na rua, aumentou muito com essa pandemia. A ti e a tua raça, depois de ti, darei a terra em que habita. Toda a terra de Canaã, olha o que diz aqui no Gênesis 17, 8, como possessão perpétua, e serei vosso Deus. A terra é perpétua, gente.
para fazê-lo subir para a terra que mana leite e mel. Nós sabemos que essa questão do leite e mel que está lá no Êxodo, essa terra prometida, o mel, né? Nós sabemos que é provavelmente os mel da tâmara, né? Então, é uma terra que tem que ser cultivada para ela dar o mel, até porque nós sabemos que era uma região de estepe, então ter mel lá, flores lá para as abelhas produzir mel era difícil, então aqui nós podemos entender que era mel de tâmara, né? As tâmaras que davam mel, né? E o leite, né? Nós sabemos que é muito forte a questão do leite para o povo judeu, né? E só dá leite se você tem a criação, você tem a cabra, você tem a vaca, você tem o... E está ligado à Torá, né? Que é o alimento, né? Então, a Torá ela é doce e como mel, e o leite vai te fortificar, como a Torá vai te fortificar na sua vida, na dignidade. Então, essa terra que Deus está dando é uma terra que emana leite e mel, mas precisa ser produzida, e essa terra ela é perpétua. A terra não se vende. Aí, gente, nós temos lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 21, nós temos o famoso relato da vinha de Nabô. Vocês estão lembrados lá do relato da vinha de Nabô? Então, lá o rei Acaz queria aquela terra, Jezabel fala, vou te dar. Ela faz um complô lá contra Nabô para tomar a terra, porque Nabô vai falar que ele não vai vender a terra, porque a terra é herança, a terra não se vende. Então, dentro do contexto de Israel, dentro daquilo que está na lei de Moisés, a terra não é vendida. E aí, Jezabel vai fazer um complô para conseguir a terra, mas aí Deus vai salvar Nabô e criticar a ação, né? O profeta Elias vai lá e vai criticar a ação de Jezabel. Então, ela está cometendo um grande pecado. E nós temos também na lei hebraica, né? Vocês sabem, no Êxodo 21 e 2, né? Que depois Jesus vai falar lá em Lucas 4,19, que é o ano da graça, né? E aquilo que as pessoas ficavam devendo, uma vez a terra que ela dava para pagar dívida, seria restituída a ela num determinado tempo. Então, vocês veem que dentro dessa leitura social, tá vendo quantas coisas vão se abrindo dentro dessa leitura social da Sagrada Escritura? A questão da graça, a questão de ser restituído. Quando a pessoa, ela pagou, ela perdeu sua terra, perdeu sua posse, ela perdeu o quê? Sua identidade. Então, o ano da graça vai restituir para essa pessoa o quê? A identidade da pessoa. Vai restituir aquela pessoa a dignidade. Porque nós sabemos que, no período de Israel, as pessoas elas contraíam dívidas, e elas se davam como escravo em certo momento, né? Ela dava o filho, os filhos, a esposa, as filhas, aí quando não tinha mais o que pagar, a própria pessoa se dava como escravo. A pessoa, quando ela é escravizada, gente, ela perde a sua identidade. Vocês veem, né? A gente tem, né, o sincretismo religioso contra os negros, né? Se apoderaram dos nossos santos, e fizeram o sincretismo para dentro da religião deles. Por quê? Porque foi tirado a identidade deles. Eles não podiam cultuar seus deuses. Então, eles foram buscar os nossos santos para poder cultuar seus deuses. Né? Se você pegar a imagem, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, na Umbanda é Oxum, né? É Oxum, São Jorge é Ogum, Então, eles pegaram esse sincretismo, se apoderaram dessas imagens, para quê? Para poder cultivar o seu santo, então, os seus orixás. Então, quando eles punham lá, desde eles colocar a imagem de Oxum, eles punham a Nossa Senhora da Aparecida, que representava Oxum, o dono da Casa Grande, o senhor da Casa Grande, entendia que eles estavam venerando os santos católicos, mas, na verdade, eles estavam adorando seus orixás. Mas por que eles foram obrigados a fazer isso? Porque eles foram obrigados a ter
assumir a religião católica. Mas eles, dentro deles, a identidade deles, o que era? Era o candomblé, eram as religiões afro, né? Que eles trouxeram da África. Não posso falar que eles trouxeram a Umbanda da África, porque a Umbanda é brasileira. Mas as religiões que eles trouxeram, o candomblé, tudo, eles queriam continuar com a sua identidade. E qual que é a identidade deles? É a religião que eles trouxeram da África, são os orixás. É a mesma coisa nós, né? É a mesma coisa nós saímos do Brasil hoje e morar num país de maioria budista, um exemplo, e nós vamos levar o que na bagagem? Provavelmente nós vamos levar as nossas imagens de santo, aqueles santos que nós temos, veneramos, e mesmo lá no meio numa sociedade budista, nós vamos continuar venerando nossos santos. Aí nós vamos chegar lá e vamos um exemplo, né? Ah, não, a partir de hoje vocês só podem adorar as nossas imagens, ou adorar a imagem aqui de determinado Deus. Provavelmente nós vamos colocar um santo nosso lá para venerar e vamos falar que nós estamos adorando um dos deuses deles lá na Índia, em países que tem vários deuses, né? Então, a gente tira a identidade. E isso que... Então, quando a pessoa perde a identidade, ela vai achando uma forma de suplantar aquilo. Então, é o que nós temos com o sincretismo religioso. Então, quando nós falamos assim, os umbandistas, nossa... É isso que aconteceu, entendeu, gente? Então, nós também não podemos criticar. Né? Tem gente que critica, por que os umbandistas têm imagens, essas coisas, porque as nossas... A gente tem que entender como uma questão cultural. Aí nós temos, né, gente, nós sabemos que do decálogo, né, dos 10 mandamentos, nós temos o que deriva as 613 leis judaicas, nós já estudamos isso. Aí nós temos, né, dentro da lei judaica, a lei 227, que diz não vender a terra no território de Israel para sempre, a terra não será vendida para sempre. É aquilo que nós acabamos de falar do ano da graça. A terra não será vendida. Depois nós temos lá no 230, não cobrar dívida sobre a qual passou o ano sétimo, né, o ano da graça. Não deixar de vivificar ao pobre e de dar a ele o que necessita. Olha que interessante, está na lei judaica, é a lei 232, que está em Deuteronômio 15:7. Não deixar de vivificar ao pobre, dar a ele o que ele necessita. Gente, o ideal é que se não existisse pobre, né? Não emprestar por juros a um israelita, não emprestarás teu dinheiro por juros. Então, aqui nós temos a questão da agiotagem, né? É difícil a gente falar, mas existe católico agiota, isso é duro. Não atrasar o pagamento do operário, não descansará seu pagamento até o amanhecer. Gente, isso é a pior coisa que tem. A gente vê pessoas que deixam de pagar seus operários para viverem, né? Uma vez eu prestei serviço numa empresa, chegou o final do ano, todo mundo lá esperando o 13º, o dono da empresa viajou para a Europa e o povo ficou sem dinheiro. Não tem nem que não causar sofrimento ao órfão e à viúva, né? Nós sabemos que a questão do órfão e a viúva eram os excluídos naquele contexto, né? Acho que eu não preciso explicar para vocês a lei do levirato, né? Vocês estão cansados de saber a lei do levirato, né? Se ficava viúva, casava com o irmão. E que o próprio Cristo diz, eu não vim para revogar a lei ou os profetas. O próprio Cristo vai nos dizer que ele está no meio de nós, né, para fazer cumprir a lei. Então, a gente vê que no antigo Israel já se falava em justiça social, já se falava em dignidade. Então, quando a gente começa a ver também a lei de Israel sobre essa ótica, a gente vai ver, porque tem gente que critica, a lei de Israel é isso, a lei de Israel não. Muita coisa positiva e veio Jesus para que seja cumprida essa lei. Então, Jesus, quando ele fala em justiça social, ele está falando aquilo que Deus já tinha falado a Moisés. Ele não está trazendo nenhuma novidade. Aí, gente, no Novo Testamento, nós temos lá em Atos dos Apóstolos a primeira comunidade.
Em Atos dos Apóstolos 4, 32, 35, acho que vocês estudaram Atos semana passada, não foi, com o Mário? Então, vocês viram a primeira comunidade. Todos eles se uniam e colocavam as coisas em comum. Né? Aí a gente vai ver que entra o primeiro pecado na comunidade, né? De Ananias, acho que vocês estudaram isso. Ananias e sua esposa, Séfora, já começa o primeiro pecado. Mas o que era colocar isso em comum, gente? Colocar isso em comum, quando você coloca dentro de uma comunidade as coisas em comum, é que todos tenham a mesma dignidade. Numa sociedade onde tudo é colocado em comum, não vai ter um que tem mais posse do que o outro. Todos vão viver como irmãos dentro da mesma dignidade. Isso é uma relação de irmãos, que eu digo, uma relação de fraternidade. Ninguém vai passar fome e ninguém vai estar lá esbanjando dinheiro ou bens. Então, a sociedade já proposta pelos apóstolos, baseado naquilo que Jesus ensinou, baseado na experiência do Espírito Santo, já era uma sociedade igualitária. E a gente vê tão forte a questão do trabalho, que aí vamos falar de Paulo, né? Paulo várias vezes vai citar, e ele cita lá em Coríntios, em Tessalonicenses, lá em Coríntios 4:12, lá em Tessalonicenses 2:9, ele vai falar do sustento e da dignidade. E Paulo vai falar, para que eu não seja peso para ninguém, eu vou trabalhar. Então, provavelmente, Paulo era um tecelão. Ele mexia com questão do que hoje ele fazia, era fabricante de tendas, e hoje é o que a gente fala, vamos dizer assim, artesanato, né? Ele trabalhava com essa questão. Então, Paulo vai falar, eu vou trabalhar, eu não vou ser peso para ninguém. Então, o homem também é chamado a trabalhar. Essa questão também do homem querer viver no ócio e também viver que a gente querer que a sociedade banque ele, tem esse outro lado também, né? Tem esse lado também. Aí, gente, essa é a parte mais ou menos, né? Eu reconheço que eu fiz até um pouquinho rápido. Essa é a parte bíblica que nós temos dentro da doutrina social da igreja. Aí nós poderíamos colocar a multiplicação dos pães, poderíamos colocar quando Jesus fala para o homem rico, vai lá, vende seus bens e divide, né? Mas a gente não tem esse tempo, mas quem sabe uma hora a gente consegue trabalhar mais a fundo a doutrina social. Então eu fiz um apanhado e agora eu queria falar com vocês também a doutrina social da igreja dentro do que diz os santos padres. Porque na patrística nós não temos um tratado, nós não temos nenhum santo padre que fez um tratado sobre doutrina social da igreja. Nós vimos que a doutrina social da igreja tem seu início com Leão XIII na Rerum Novarum já no século XIX. Mas eles já falavam, mas nós temos aqui alguns santos padres do período patrístico que vai falar dessa questão da doutrina social. Então, primeiro eu quero explicar para vocês que às vezes a gente fala tanta patrística, mas o que é a patrística? Gente, nós já sabemos, né? E aí, né, já entra na área da Sandra, a questão da doutrina começou ali em Israel, em Jerusalém. Só que com o evento do Pentecostes, os apóstolos saíram e expandiram essa questão. E quando chegaram isso, a gente vê com Paulo, quando chegou no mundo grego, nós sabemos que o mundo grego era o mundo do conhecimento, o mundo da filosofia, precisava se justificar o cristianismo através da filosofia. Precisava fundamentar isso. Porque quando você chega e vai falar de um Deus que morreu na cruz, né? Precisava justificar isso. Como? E como ele ressuscitou? Então, precisava justificar a questão ontológica, precisava justificar a questão da morte, precisava justificar tudo isso. Porque no mundo grego, os deuses viviam no Olimpo, os deuses não morriam. E como é que você vai falar de um Deus que morreu e ressuscitou?
Então, isso os santos padres foram buscar na própria filosofia. Eles foram buscar nos próprios ensinamentos gregos, eles foram buscar a justificação. Então, a patrística é a filosofia cristã formulada pelos padres da Igreja nos 5 primeiros séculos de nossa era, buscando combater a descrença e o paganismo, por meio de uma apologética da nova religião, colocando-se argumento e conceitos procedentes da própria filosofia grega. Então, os santos padres, eles foram buscar dentro da filosofia, e aí nós temos o exemplo com Paulo, para justificar tudo. Né? Nós temos o relato em Atos, que Paulo vai até Atenas, enquanto ele fala, eu vim falar do Deus desconhecido. Maravilha. Eles tinham tanto deuses, que você veio falar do desconhecido, eles aceitam. Mas quando você vai falar de um Deus que passou pela morte, que era uma vergonha, que para o mundo grego, a morte como uma derrota, como é que você vai falar de um Deus derrotado? Então, o período patrístico era a defesa da fé pela razão. Então, o que falar assim, o que era o período patrístico? Se alguém perguntar. Você fala, era a defesa da fé pela razão. Precisava defender essa fé. Gente, porque falar de fé, falar de ressurreição para nós, que somos crentes, que somos católicos, é fácil. Agora, vai falar para um ateu. E o que seria essa doutrina? O que é uma doutrina? A gente fala tanto de doutrina. O que é uma doutrina? A doutrina é um conjunto coerente de ideias, verdades, fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Então, a doutrina é um conjunto coerente, tem uma coerência dentro da doutrina, de ideias, verdades, fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Então, quando eu falo doutrina social, eu estou falando das doutrinas da verdade de uma sociedade, de fundamentos para uma sociedade. Tá? Então, a doutrina social são fundamentos de uma sociedade para ela viver socialmente e de maneira digna. A doutrina cristã, lógico que ela está relacionada a um conjunto de princípios, e esses princípios são os princípios ensinados por Jesus, ou ir por dogmas de uma religião. O que é dogma? Dogmas são verdades. Tá? Então, essa é a questão de doutrina e doutrina cristã, porque eu coloquei esses pontos, gente, que às vezes a gente fala doutrina, mas o que é doutrina? Né? E aí nós temos alguns santos padres que vai nos falar, apesar da gente não ter, vocês não vão achar em santos padres assim, pesquisar, tratado da doutrina social, um tratado social do padre tal. Não vai ter. Mas a gente vai ter, dentro do que eles escreveram, alguns textos falando sobre a questão da doutrina social. E nós temos aqui o primeiro. De que me adiantaria a posse do mundo inteiro para que precisaria eu dos reinos desse mundo? Para mim é muito mais glorioso morrer por Cristo do que reinar até as extremidades da terra. Quem disse isso foi Inácio de Antioquia. Olha que fé, gente. Que vale eu ter todos os reinos? Nada. De que vale eu ter todas as riquezas do mundo? Nada. O que eu preciso é só de Jesus Cristo. Aí nós temos um texto, gente, provavelmente de Justino, chamado A Celebração do Domingo, Dies Domini, né? Porque também começou essa questão, os padres também tiveram essa questão em relação ao sábado, né? Então não esqueça que o dia sagrado para os judeus, o Shabat, e para nós o domingo, Dies Domini, dia do Senhor. E começou essa questão também do domingo e como que o domingo deveria ser celebrado. Olha o que vai falar Justino. Aqueles que têm posse prestam ajuda a todos os que têm necessidade, e nós nos damos assistência mútua. Aqueles que têm posse prestam ajuda a todos que têm necessidade, e nós nos damos assistência mútua. Vocês sabem que no judaísmo, aquele que não tem dinheiro para celebrar dignamente o Shabat, e isso até hoje, gente, o irmão tem que ajudar. O judeu que chegar na sinagoga e falar, esse final de semana eu não tenho condições de celebrar o Shabat,
a sinagoga vai ajudá-la a celebrar esse Shabat de uma forma digna. E continua Justinho. Segue a distribuição dos alimentos consagrados a cada um, e a parte dos ausentes é enviada pelo ministério dos diáconos. Aqueles que têm bens em abundância e querem fazer doações, doam livremente o que querem. O que é recolhido é entregue ao presidente, que dá assistência aos órfãos, às viúvas, aos doentes, aos indigentes, aos presos, aos hóspedes estrangeiros, numa palavra, a todos que estão passando necessidade. Porque, gente, eu nunca passei por essa experiência, né? Me veio até agora, lendo isso, essa experiência. Você já pensou a gente levar o viático, né? Para uma pessoa e chegar lá, a pessoa está passando fome? Qual teria que ser a nossa atitude em relação a isso? Não é verdade? Será que a gente não tinha que prover a assistência àquela família, o alimento, né? Eu sempre falo uma coisa, né? Eu, graças a Deus, graças ao bom Deus, agradeço todo dia, nunca passei fome, mas deve ser sofrido, né? Então, é muito difícil. Basílio de Cesareia é o primeiro e percussor da ação social. Então, Basílio de Cesareia foi o primeiro a escrever alguma coisa em seus escritos, suas realizações. Testemunha de um império empobrecido, cujo fisco esmagava os colonos e a classe baixa, e onde, graças ao vício da usura, o bispo desenvolve os grandes temas sociais. Igualdade fundamental de todos os homens diante de Deus. Eminente dignidade de toda pessoa humana. Necessidade de uma retribuição dos bens para limitar a gulpidez e o enriquecimento de uns. Por fim, ao escândalo social e a miséria de outros. Gente, voltando lá no Antigo Testamento, aqueles que estudaram comigo o Livro dos Reis, com certeza eu falei isso. Por que Deus não queria rei em Israel? Quando você tem um sistema onde você tem um rei, você tem um ditador, ou mesmo nós, né, o que nós vivemos, você sempre vai ter o rei com seu staff e você vai ter muitos que vão trabalhar para o sustento dessa corte, para o sustento desse staff. Por que Israel, o Deus não queria rei em Israel? Para que não acontecesse isso. Você começa a concentrar as riquezas na mão de poucos, e muitos têm que trabalhar para o sustento dessa riqueza, e muitos passando fome. Então, é a opressão do povo. Então, aqui, Basílio vai falar justamente disso. É uma classe, né, que está se do enriquecimento, poucos, e muitos na miséria. Então, Basílio já é o primeiro a falar disso. O uso comum de tudo que há nesse mundo destina-se a todos, porém, devido à iniquidade, um disse que isto era seu e outro disse que aquilo era dele. E assim se fez a divisão entre os mortais. Quem disse isso foi São Clemente, um papa do primeiro século. Olha o que ele diz, gente, eu vou até repetir para vocês. O uso comum de tudo que há nesse mundo destina-se a todos. Todos teriam que ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. Porém, devido à iniquidade, um disse que isto era seu e o outro disse que aquilo era dele. E assim se fez a divisão entre os mortais. Gente, vamos trazer aqui esse tema rapidinho para a nossa realidade, e na base da questão do estudo. Quem estuda nas melhores universidades, porque as melhores universidades são estaduais ou federais no Brasil. Certo? As particulares são muito pouco. Quem estuda nessas faculdades gratuitas? É o filho do pobre ou o filho do rico? Por que é o filho do rico?
porque ele teve a oportunidade de se preparar nos melhores colégios. Na hora do vestibular, existe uma igualdade? Não. Não existe igualdade. O filho do rico estudou em melhores colégios, teve uma melhor formação, o filho do pobre muitas vezes estudava à noite, como era muito dos nossos casos, trabalhava de dia, né? E à noite ia para a escola cansado. Ele aproveitava? Não. Até por uma questão física, até os professores a gente, né, antigamente, a gente podia falar, pô, no Estado tinha, né, não denigrindo ele falando diferente hoje, mas o Estado tinha os melhores professores, o Estado tinha isso, nos colégios do Estado, no nosso tempo, mas a gente estudava à noite, chegava cansado lá, mas dormia na aula do que aprendia, não tinha tempo de estudar, não tinha tempo de nada. Então, existe igualdade? Não, os filhos dos ricos têm as melhores oportunidades, são os melhores profissionais. Aí alguém fala assim, mas na hora de procurar um emprego, da pessoa se colocar, a faculdade não interessa. Lógico que interessa, gente. Lógico, não, faculdade depois tudo igual. Imagina, põe no currículo aí uma faculdade de primeira linha e põe aí no seu currículo uma faculdade aí que não é conceituada e vai ver quem diz que a faculdade, quem faz a faculdade é o aluno. Posso até concordar, mas no papel não é. Concordam comigo ou não? Aí nós temos Basílio, né, que, continuando falando de Basílio de Cesareia, não se contentou em pegar oportuno e importunamente contra o luxo, a avareza e a usura, mas se consagrou a realizações sociais e de caridade. Assim construiu uma verdadeira cidade, a Basileada, com hospedaria, asilo para velhos, hospital, com uma ala reservada às doenças contagiosas e alojamento para empregados e operários. Era uma verdadeira cidade operária com forno comunitário. Esse forno comunitário, padaria, né, gente? Basílio foi um dos primeiros apóstolos sociais suscitado pelo Evangelho. Então, gente, a gente vê que essa questão social da igreja sempre esteve presente, essa ação, né? Nós temos a Igreja Católica como a maior organização caritativa do mundo, né? Então, onde falta o Estado, entra a igreja. Então, você dizer que isso já é presente desde lá do primeiro século, do Basílio é do terceiro século. Já está presente essa questão. Basílio é o primeiro a construir uma cidade com hospital para tratar doenças contagiosas, alojamentos, para abrigar os necessitados. Então, a gente vê como essa questão social já está lá no Evangelho, já está nos Santos Padres. João Crisóstomo não era sobrenome, tá, gente? Então, Basílio, quando a gente fala assim, Basílio de Cesareia, então nós estamos falando que é um Basílio nascido em Cesareia, ou lá da região de Cesareia. Quando eu falo João Crisóstomos quer dizer boca de ouro, né? É o famoso boca de ouro. Por que ele era conhecido boca de ouro? Pelos seus discursos, que ele tinha o dom da retórica, ele falava muito bem, os seus sermãos, inclusive eu sugiro a vocês ler os sermãos de João Crisóstomo, inclusive ele tem livro publicado sobre as homilias dele sobre as cartas paulinas, é muito bonito, né? Ele ataca os males sociais de seu tempo, ele não se contenta de viver como asceta, né? Asceta é aquele que vivia retirado, mas é solidário da miséria dos abandonados. Acusa o luxo desenfreado da corte e da caça abastada e a cupidez dos ricos. E ele falava, mulos transportam fortuna, e Cristo morre de fome diante de tua porta. Olha que forte isso, gente. Mulos transportam fortuna, e Cristo morre de fome diante de tua porta. Poucos pastores tiraram da Eucaristia, melhor que João, o fundamento da justiça social e da caridade para com os seus deserdados. Venera-se o altar da igreja quando o corpo de Cristo desce sobre ela. Mas o outro, que é o corpo de Cristo, tu despreza e o trata com indiferença enquanto ele morre de fome.
É forte isso, né, gente? Isso é muito forte, né? É igual o Federico Zanan, né? Que vai falar que quem tem dois sapatos é irmão do seu ladrão do seu irmão, né? Se você tem 2 pares de sapato, você é ladrão do seu irmão. Outra coisa também muito forte. Ambrósio de Milão, né? Ambrósio de Milão é o famoso bispo de Milão que converteu Agostinho, né? Agostinho muito arrogante, né? Formado na retórica, se achava o supra-sumo, achava que na igreja não tinha intelectuais ao nível dele, foi ouvir as homilias de Santo Teombose e se apaixonou, né? Achou alguém. Então, Ambrósio de Milão, ele vai citar um texto que nós falamos, que é a vinha de Nabô, a questão social na vinha de Nabô. Ele vai falar assim, a situação social e econômica de Milão era semelhante a Cesareia e Constantinopla, quer dizer, era uma realidade de muita fome. Os humildes eram oprimidos pelo fisco e pelo poder dos ricos. O aristocrata, que dera sua fortuna aos pobres, emprestava-lhe agora só palavra e ação. Ambrósio de Milão, ele foi prefeito, tudo, ele era um cara muito rico, até que ele foi chamado a ser o bispo de Milão. E aí o primeiro ato dele foi dar sua fortuna aos pobres. Ele defendeu a causa deles em sua História de Nabor. Com o risco do jurista e coração de pastor, raramente outro texto cristão ensinou com tanta força não só a justa repartição dos bens, que pertence a todos e o direito, mas também os limites da propriedade. Nós sabemos, né, gente? Aquela historinha, sabe, do coitadinho, tem uma terra pequenininha, o outro tem uma terra, tem muita terra e todo dia a cerca vai aumentando o lado daquele que tem muito e o coitadinho ali oprimido não tem como se defender. E Ambrósio já vai relatar essa questão da terra. Não é teu bem que distribuis aos pobres, devolves a eles apenas a parte que lhes pertence, porque usurpa para ti sozinho aquilo que foi dado a todos, não apenas aos ricos. Olha que Ambrósio vai falar no século IV, gente. Não é teu bem que distribuis aos pobres, devolves a eles apenas a parte que lhes pertence, porque usurpa para ti sozinho aquilo que foi dado a todos, não apenas aos ricos. Muito bonito isso que ele fala. Então, quando dividimos aquilo que temos, então nós não temos que dar o que sobra, nós temos que dar aquilo que é direito. Aí depois, gente, nós vamos ter depois o evento, né? O grande advento das ordens mendigantes, né? E aí a gente vai ficar com São Francisco, né? São Francisco, vocês sabem a história dele, era um filho de um comerciante, ele larga tudo, né? Inclusive, conta a história, né? Que o pai brigou com ele, ele simplesmente ficou nu no meio da rua e devolveu até a roupa para o pai, né? Então, e é interessante a gente ler, a gente estudar a história da igreja, quando a gente chega no tempo de Francisco, o que estava acontecendo, gente? A igreja vamos voltar um pouco, com a união lá atrás do poder espiritual com o poder temporal, a igreja passou a ter muito poder. Os papas se tornaram, nós podemos dizer, os reis do mundo. O papa que dava posse aos reis. O papa que a igreja que dava a última palavra, em tudo. Aí você começa a ter, dentro da história da igreja, questões de briga de poder. Você começa, né? Nós temos período na história que nós tivemos 3 papas. Não sei se vocês sabem disso, nós tivemos período de 3 papas. Nós tivemos períodos na igreja que nós tivemos
né, que desenterraram um papa para fazer um concílio catavérico, o Papa Formoso. Então, nós temos períodos assim na igreja muito triste, vamos dizer assim. E a igreja estava se desviando e estava reinando dentro da igreja o luxo. Os cardeais tratados como príncipes, o Papa como o grande rei, a igreja se torna, vamos dizer, uma grande corte, onde se estão preocupados com as riquezas. E o povo na rua sofrendo. Então, teve uma divisão muito grande. De um lado, nós tínhamos aqueles padres que vinham do povo, que não sabiam nem ler nem escrever, que viviam ali naquela pobreza junto com o povo. E, por outro lado, nós tínhamos na Santa Sé e nas dioceses os bispos que viviam como príncipes que mandavam no sistema. Os cardeais estavam dentro dos impérios, dentro dos reinos, e mandava como o rei, tinha o mesmo poder do rei, tinha muito poder. E aí, nós temos a ação, eu sempre falo, né, que a nossa igreja é uma locomotiva, ela vai, enquanto essa locomotiva ela vai se desviando, nós temos o Espírito Santo que volta essa locomotiva para o caminho, para o trilho, e esse caminho, graças a Deus, vai se perpetuando na história. Então, aí nós temos o início das ordens mendigantes, né? Os dominicanos e os franciscanos, né? Aí o São Francisco vai até o Papa Inocêncio, pede autorização, né, para poder trabalhar do jeito, nas regras que ele foi inspirado por Deus. E aí nós temos esses que vão trabalhar realmente a favor dos pobres, tentar aliviar o sofrimento daquele povo. Era um momento muito difícil, não que hoje seja diferente, né? Eu sempre falo, né? Os momentos não são, pode o contexto, tudo, as necessidades ser outras, mas ainda continuam as dificuldades, né? Vocês veem que essa semana eu estava em Minas, semana passada eu estava em Minas e escutei o relato daquela comunidade, né, aqui na Cachoeirinha, que pegou fogo, né, do Boi Maiado. Fiquei muito triste com aquilo, sabe, gente? Eu faço uma pergunta quando eu escuto isso. Por que tantas comunidades em São Paulo pegam fogo? Sabe? Eu fico muito, muito triste com isso. Né? Aí, mais uma vez, né, vi a Caritas de Santana pedindo ajuda, pedindo doação, porque mais uma vez entra a igreja lá para ajudar, para levar. Mas eu sempre tenho uma pergunta, né? Por que aquelas pessoas naquelas condições? Por que só as comunidades pegam fogo? É muito triste, sabe? Eu fico cheio de perguntas, eu tenho muito mais perguntas que respostas. Então, nós temos nesse contexto o nascimento das ordens mendigantes, né? Nós temos, e graças a Deus, é uma coisa que continua dentro da nossa igreja, é um grande fruto da nossa igreja. Hoje nós temos várias, né? Não temos só os dominicanos e os franciscanos, temos várias. E os franciscanos foram mostrar como que era viver esse momento, essa espiritualidade. Então, gente, a doutrina social da igreja ela vai nos mostrar que o que está para nós, né, como diz Clemente, o fundamento da nossa doutrina social é Cristo, e o que nós devemos buscar é viver como Cristo, é viver o que Jesus ensinou, e não colocar os nossos projetos em cima do jovem rico do Evangelho. Óbvio, gente. Não é, sabe, também não está pedindo para hoje eu pegar, né, sair da minha casa e morar na rua e para falar, não, eu também, a questão social, não. O que está pedindo é que a pessoa que está na rua tenha casa como a nossa. Para que ela não esteja na rua.
que a pessoa que está na rua tenha oportunidades, para que o filho do pobre consiga estudar. Nós só temos condições de dar dignidade ao pobre, a pessoa alçar uma condição através do estudo, principalmente do estudo, é isso que eu vejo. Porque tem uma inversão de valores na nossa sociedade que, olha, gente, é inaceitável. Esses pais que acabam, por muitas vezes, apoiando o filho a se jogar bola do que a estudar. Só que de milhões, um chega lá. Só que nós sabemos que, através do estudo, todos podem chegar lá. Dentro de um estudo sério, né? E não isso que nós estamos vivendo. Né? Hoje nós estamos vivendo o seguinte: o Estado faz de conta que ele dá condições de escola para o povo, o professor sem condições, ele faz de conta que ele ensina, e o aluno faz de conta que aprende. Aí você pega crianças do Estado aí, no 3º, 4º ano do fundamental, que não sabe nem ler nem escrever. Ler e escrever, que eu digo, não é interpretação de texto, não é ler, é saber ler e escrever o nome mesmo. Então, a questão social, ela deve partir já daí, das bases. Quando nós vamos lá na rua, amparar os nossos irmãos, levar o alimento, é um paliativo para aquele irmão que está na rua, mas nós não estamos atacando o problema. Nós não estamos resolvendo a questão. Nós não estamos na base da questão. A base da questão é justamente embaixo. É a educação, é a saúde, né? Aliás, que também nós temos que tirar o chapéu e ver o que o Estado faz de mão, né? Você vê que o SUS aí nessa questão da vacinação aí deu um show. O Brasil é um dos países, né? Apesar de a gente pode discutir se a vacina chegou tarde, tem tudo isso para a gente discutir. Mas a partir do momento que a vacina chegou na mão do SUS, vocês veem que a 4ª onda está chegando dessa doença infeliz, está chegando na Europa, e aqui no Brasil, não sei se vai chegar ou não, mas se chegar, eu acredito que a intensidade não vai ser tão forte como lá, justamente por quê? Porque o SUS fez seu papel de vacinar o povo, e porque nós temos também a cultura da vacinação. Isso já é uma coisa feita lá atrás, e nós temos a cultura da vacinação, coisa que, pelo que a gente está vendo, na Europa, muita gente se recusou a se vacinar porque não tem a cultura da vacina. Né? Eu lembro lá na minha Minas Gerais, com 4, 5 aninhos, dava enchente lá, nossa casa enchia d'água. A primeira coisa que a minha mãe fazia era lavar a casa, e depois já vinha o pessoal do posto de saúde vacinando todas as criancinhas contra as doenças que a enchente poderia trazer. Então, desde pequenininho, nós temos, né, o revolvinho, né? Quem não lembra aqui de nós o famoso revolvinho? Então, tudo isso são o quê? Bases. E nós, dentro da doutrina social da igreja, quando nós fazemos críticas, nós fazemos crítica já das bases. Por que a igreja briga por educação? Por que a igreja briga por moradia? Por quê? Isso está na base da doutrina social da igreja. Eu só consigo que essas pessoas saiam dessa situação quando eu dou para elas educação, trabalho. Então, tá vendo, gente? A doutrina social da igreja, dou saúde, a doutrina social da igreja não se resume ao que muita gente pensa, a levar uma marmita num dia da semana. Não estou criticando, é muito importante, óbvio, a pessoa está com fome se chegar. Mas nós temos que também fazer um trabalho nas bases. Tá bom, gente? Aí vamos às perguntas, que nós temos 6 minutos. Uma pergunta?